Salve, rapaziada. Eu sou Felipe Andrade na área. Vamos para mais um. Continuando a nossa série de funções, a questão de hoje é da Universidade Federal do Pará, né? Vamos lá. Então é o seguinte. Assinale a alternativa que representa a história que melhor se adapta ao gráfico. Então, vamos lá. Oxi. Aqui. Então é o seguinte, ó, eu tenho esse gráfico aqui na direita, né? O nosso eixo Y é a distância de casa e o nosso eixo X, né, é o tempo. Então é o seguinte, o que acontece? Ele estava aqui no zero, né? Então, essa distância, ela foi aumentando exponencialmente. Só que chegou no momento que ele parou. E passou um certo tempo, né? Ele ficou parado. E depois de um certo tempo, essa distância diminuiu, certo? Então, essa distância que ele tinha percorrido antes voltou, né? De uma certa maneira, retrocedeu. E ele ficou novamente parado, tá? Passou mais um tempo e a partir daí a distância começou a subir até parar aqui em cima, tá? Então vamos lá, vamos tentar ver as alternativas, ler o texto e ver o que é que mais chega perto disso, tá? Então, primeira alternativa, né? Letra A. Assim que saí de casa, lembrei que deveria ter enviado um documento para um cliente por e-mail. Resolvi voltar e cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder mais algumas mensagens e quando me dei conta já havia passado mais de uma hora. Saí apressado e tomei um táxi para o escritório. Então é o seguinte, vamos tentar ver aqui, analisar o nosso gráfico, né? Então, ele saiu de casa, só que ele lembrou que tinha que enviar um e-mail. Então, o que é que teria acontecido? Ele teria voltado, né? Essa distância teria diminuído. Só que não aconteceu, né? Porque no nosso gráfico a gente ficou parado, né? Só aí a gente já percebe que o letrão tá errado, tá? Então a gente vai marcar um X. Beleza? Então, B. Saí de casa e quando vi o ônibus parado no ponto, corri para pegá-lo. Beleza. Se ele correu, o que é que isso significa? Que a velocidade dele deixou de ser constante, né? Então foi aumentando. De certo modo, aumentou-se exponencialmente. Por quê? Porque na medida que a gente corre, né, não dá pra gente prever qual a velocidade que a gente vai correr, né? Ainda mais quando a gente tá apressado, né? Então, ele começou a correr devagarzinho, foi aumentando, até tentar chegar no ônibus. Só que o que aconteceu? Infelizmente, o motorista não me viu e partiu. Então, beleza, ele perdeu o ônibus, né? Então, a partir do momento que ele perdeu o ônibus, ele ficou parado. Show. Após esperar algum tempo no ponto, beleza, ele ficou parado. Resolvi voltar para casa e chamar um táxi. Então, ó, vamos lá. Ele parou aqui no ponto de ônibus, voltou para casa. Por que que aqui está linear, né? Por que que essa volta ficou linear? Porque ele voltou andando, ele não voltou correndo, tá? Então a velocidade dele foi constante. E chamaram um táxi. Passado algum tempo, o táxi me pegou na porta de casa e me deixou no escritório. Então vamos lá. Ele estava parado em casa, ficou esperando o táxi chegar, né? A partir do momento que o táxi chegou, o táxi levou ele até o escritório. Então, até então, essa aqui seria a alternativa, né? Correta, mas vamos lá, vamos analisar as outras, né? Vamos para C. Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe, dizendo que eu estava atrasado para uma reunião. Minha sorte é que, neste momento, eu estava passando um táxi. Assinei para ele e poucos minutos depois eu já estava no escritório. Então vamos lá. Ele tinha saído de casa, né? Só que é o seguinte, ele não diz aqui como foi que ele saiu, né? Então provavelmente ele não estava com pressa, ele deve ter ido andando, né? Sem pressa, né? Com velocidade constante. Então, como ele não foi correndo, como essa velocidade dele foi constante, já estaria errado aqui esse comecinho, tá? Então não pode ser assim. Beleza. Vamos para D. Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir para o trabalho. Então é o seguinte, essa D, o erro dela se dá nessa segunda parte aqui, ó. O carro parou, né? Só que o que aconteceu? Ele trocou o pneu e seguiu reto. Ele não voltou para casa, né? Então o erro tá aí. E a última
Saí de casa sem destino, estava apenas com vontade de andar. Após ter dado umas 10 voltas na quadra, cansei e resolvi entrar novamente em casa. Então, o erro aqui, né, basicamente é isso. Ó, ele fez voltas no bairro, então, como ele deu aí 10 voltas, né, se você considerar, né, que ele deu voltas na casa dele, então ele começou na casa, deu uma volta, chegou na casa. Então a distância dele teria ficado zero, né? Porque ele voltou para o ponto inicial. Ele continuou, só que o nosso gráfico não tem nada a ver com isso, né? Ele passa bem longe desse dessa nossa alternativa E. Então, a alternativa correta mesmo fica sendo a B, tá? Beleza? Então já dá aquele like, fica de olho na próxima. Valeu!